Olá, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui a mais um episódio do curso Professor Nota 10. Na aula de hoje, nesse episódio, eu quero mostrar para você algumas razões importantes para ensinar usando os 5 sentidos. Você já parou para pensar que pode usar os 5 sentidos dos seus alunos a seu favor? Você pode usar os 5 sentidos para fazer com que os alunos venham memorizar melhor as suas aulas? Até certo ponto, nós sabemos que nós humanos possuímos 5 sentidos, não é verdade? Nós possuímos visão, olfato, paladar, audição e tato. Ou seja, de forma bem básica e simples, nós podemos dizer que esses sentidos nos permitem ter a percepção do meio em que nós vivemos. É através dele que nós sentimos o tato, o cheiro, o calor, nós vemos através da visão, enfim, nós percebemos o mundo ao nosso redor, nós percebemos as coisas ao nosso redor através desses sentidos que eu apresentei aqui. Esses sentidos nem sempre são utilizados numa sala de aula ou por um professor. De forma geral, não são utilizados no processo de ensino. E eu quero sugerir para você aqui lançar mão desse recurso, lançar mão dessa possibilidade. Eu acredito que podemos utilizar todos eles para ajudar os alunos enquanto eles estão aprendendo. Para isso, então, nós vamos precisar pensar como aplicar nas aulas e como ensinar um determinado conteúdo utilizando esses 5 sentidos. E é isso que eu quero discutir com você nesse episódio de hoje. Espero que eu consiga passar isso de uma maneira bem clara para você, tá bom? Eu quero dizer que a mente do aluno será assim, estimulado a pensar sobre o assunto da aula de várias formas ao mesmo tempo, certo? Se você usa os 5 sentidos, ele vai lembrar talvez do cheiro, ele vai lembrar talvez do tato, ele vai lembrar do que fez, enfim. Cada aluno individualmente tem sua própria maneira de assimilar alguns conteúdos, nós vimos isso em outras aulas. Agora, pense como seria se utilizássemos mais de uma maneira para que ele viesse a fixar esse aprendizado. Sabemos que nós, seres humanos, aprendemos 1% através do paladar, 1,5% através do tato, 3,5% através do olfato, 11% através da audição e 83% através da visão. Nosso cérebro tem a magnífica capacidade de guardar informações para acessá-las sempre que precisar. O cérebro, como eu disse, ele retém informações. E essas informações que ele retém, eu quero partilhar com você alguns dados aqui. Primeiro, o nosso cérebro retém 10% do que nós lemos. Então, olha só, 10% do que nós lemos é retido pelo cérebro. 20% do que nós escutamos também é retido, são guardados para ser utilizado posteriormente. 30% do que nós vemos, 50% do que vemos e escutamos. Olha só que interessante. 70% do que nós vemos e logo discutimos ou debatemos. Então presta atenção. Se você tem uma matéria, uma disciplina aplicada e você usa subterfúgios ou recursos que faz o aluno ver e logo debater e discutir, observe, 70% vai ficar retido na mente dele. Um último dado aqui é que 80% do que nós ouvimos e logo realizamos e praticamos. Então, quando o aluno vai para a prática, ele chega a reter na sua mente 80% do que é ensinado, certo? Então, nós podemos concluir que os alunos, em forma geral, eles aprendem melhor vendo e escutando. Os alunos também aprendem melhor quando veem e falam. E ainda mais quando fazem, quando executam. Bom, então se eu tenho posse dessa informação, se eu sei que os alunos têm condições de aprender mais quando veem e também quando escutam, e quando vem e também falam, ou seja, ele interage, ele fala, ele argui, ele contrapõe, enfim, ele expõe a sua opinião e depois põe na prática, isso leva o aluno a reter essas informações. Agora pense comigo, se você lança isso nas suas aulas, considere essa questão toda vez que você for planejar a sua aula. Seria muito legal se você fizesse isso. Sendo assim, você poderá desenvolver atividades em sala de aula que levem os seus alunos a estimular o uso desse sentido de forma conjunta.
certo? Ao invés de usar só a visão, só a audição, tenta fazer uma mescla disso tudo à medida que você for dando aula. Essa é uma questão muito interessante e eu acho que vale a pena investir nesse sentido. Pense como seria, por exemplo, o aprendizado de seus alunos se, ao dar uma aula sobre fé do tamanho de um grão de mostarda. Pense comigo, você vai dar uma aula sobre fé do tamanho de um grão de mostarda. E aí você leva para a sala de aula várias sementes, inclusive a semente do grão de mostarda. E daí, após explanar, após dar o conteúdo e explicar o que tem que ser explicado, você faz então essa atividade, dando cada semente para que corra na sala de aula. Cada um vai pegar a semente, vai olhar e inclusive vai comparar o tamanho com a semente do grão de mostarda. Pense isso na cabeça de um adolescente que nunca viu um grão de mostarda, talvez, né? Ou uma criança, ou qualquer outro, até mesmo um adulto, né? Nunca teve contato, nunca parou para pensar que se a fé fosse desse tamanho, né, e possa depois crescer, enfim. É maravilhoso você ensinar pensando, usando esses recursos, né? Como seria também ao ministrar uma aula sobre, por exemplo, a rosa de Saron. Ou você fosse falar sobre a rosa de Saron e os lírios dos vales. Olha que coisa linda, né? Aí você conseguisse disponibilizar para os seus alunos a própria essência do perfume dessas flores. Como que você consiga levar a essência da rosa de Saron, dos lírios dos vales e permitir que os alunos tenham contato com esse aroma maravilhoso, né? Ou melhor, se você levasse a própria planta para que os alunos pudessem ver, tocar e sentir. E depois você explicasse a sua aula, ou antes, né? Olha que coisa maravilhosa, você estaria usando vários sentidos ao mesmo tempo, levando o aluno a fixar na memória o que você está ensinando. Entende? Então, assim, eu quero trazer essas informações para você para que você possa enriquecer a sua aula. Você não vai usar tudo isso numa única aula, né? Mas você foi chamado para ensinar. E eu imagino que você vai ensinar por um bom tempo, né? Então, faça uso disso, tá? Pense nisso que eu estou falando. Dessa forma, você estaria, assim, estimulando o aluno a aprender através dos sentidos, tá? Os alunos também estariam ouvindo você falar, vendo você demonstrar e sentindo o aroma do perfume e tocando a planta, tudo isso ao mesmo tempo, certo? Portanto, então, eu sugiro que você desenvolva a sua aula de forma a combinar os 5 sentidos dos alunos, tá? Utilizando de vários meios que facilite a aprendizagem do aluno, tá bom? Bom, essa é a dica que eu queria te passar, que eu queria conversar com você e estar te apresentando. Espero que tenha sido muito útil e eu acho essa um site assim, né, muito maravilhoso. Pense nisso, tá bom? E se precisar de alguma coisa ou conversar comigo, eu estou sempre disposto. É só escrever aí, mandando mensagem para mim, tá bom? Fique com Deus, espero você no próximo episódio. Aquele abraço, Deus te abençoe. Até a próxima.